Recebeu uma mensagem de uma mãe pedindo uma orientação que diz o seguinte: minha filha tem 12 anos, já está na Umbanda e recebe várias entidades. Estou preocupada e não sei o que fazer. Tiro ela disto ou não? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanha num comentário fixado desse vídeo o link que você é redirecionado para a playlist do curso Umbanda Pé no Chão. Você já sai maratonando todas as videoaulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Optei por fazer esse vídeo público que podem ter outras mães na mesma situação dessa, com a mesma dúvida. Primeiro, cada casa de Umbanda tem os seus fundamentos, tem as suas normas, regulações. Vou falar pela casa a qual eu estou dirigente há 18 anos, que é o Triângulo da Fraternidade. Não posso falar pelas outras. Como nós procedemos nestes casos? Há que se considerar que a idade do espírito não é a idade corpórea. Às vezes, numa criança de 10, 11, 12 anos que tem a mediunidade aflorada, está ali encarnado um espírito muito antigo, uma idade milenar, que não demonstra no seu estado de vigília toda a sua experiência, toda a sua bagagem de vidas passadas. Mas é muito raro hoje em dia uma criança com 10, 11 anos no mediunismo de Umbanda aflorar essa mediunidade espontânea que de fato e de direito ela esteja manifestando vários guias espirituais. Vamos considerar isto. Algumas pessoas dizem assim: mas no candomblé tem crianças em transe com orixá. No candomblé, outro fundamento, outros preceitos e regulações. Orixá, não espírito, como é na Umbanda. Orixá, uma emanação divina que aflora na ancestralidade do indivíduo, no ori do indivíduo, de dentro para fora, um processo anímico. Na Umbanda são espíritos, consciências individualizadas no astral que se manifestam de fora para dentro, procedimentos diferentes. Então a gente já desconstrói esse primeiro argumento. No candomblé, a criança que recebe um orixá e ela é iniciada para um orixá, se torna um iaô, ela não vai trabalhar em transe com orixá atendendo consulentes, como se faz com espíritos guias numa gira de Umbanda. Então, você colocar uma criança manifestada num espírito, mesmo sendo um guia espiritual, durante 1h30, 2h30 nos aconselhamentos, como acontece na Umbanda, é expor essa criança, não só o seu mental, a sua psicosfera, os seus chakras, mas a sua própria formação. Ela não está preparada ainda. O próprio organismo físico, gânglios, plexos, sistema endócrino, os órgãos, ela não está preparada para suportar esta demanda, mesmo com a proteção dos guias espirituais. Há que se esperar o cavalo se fortalecer, ser treinado, se robustecer, crescer, para ele ir para o campo de batalha. Temos que refletir que na época da mediunidade inconsciente, lá nos idos da Umbanda,
no seu início, notadamente aí até a década de 50, 60, depois a mediunidade começa a se transformar, e hoje é muito raro o médium inconsciente na Umbanda, ainda mais jovem, inconsciente é raríssimo, nunca conheci nenhum em 60 anos de vida. Então, se na época, na fase dos fenômenos da mediunidade inconsciente, já era raríssimo crianças espontaneamente manifestarem a mediunidade assim com toda clareza e segurança, hoje em dia, com a mediunidade consciente, menos ainda. A pergunta que fica: quais são os fundamentos da casa, qual é o método de desenvolvimento mediúnico, qual é a justificativa que a casa dá para colocar uma criança no trabalho mediúnico, manifestando várias entidades? Ela já vai assumir o cargo sacerdotal de médium de aconselhamento? Qual é a finalidade dessas manifestações? Na nossa casa temos um respeito muito grande, nos orienta a espiritualidade que nos assiste pela formação da personalidade da criança. Uma criança com 12 anos, ela ainda está estruturando a sua parte psicológica, emocional, para lidar com a diversidade de aflições da vida, desafios que ela vai passar, lidar com ela mesma, precisa estruturar a sua personalidade, educação, escola, formação. Será que uma criança de 11, 12 anos tem a estrutura adequada, emocional, psicológica, para ela lidar com todas as aflições que emanam e transitam numa gira de Umbanda, se ela vai assumir como médium de aconselhamento? Se ela não vai assumir como médium de aconselhamento, qual é a finalidade dos espíritos e vários espíritos, várias entidades estarem se manifestando nesta criança? Temos que refletir, pensar. É o momento, guias de fato de luz, benfeitores espirituais, entronizados na lei de Umbanda, será que não preservariam o seu médium para mais adiante ele estar mais preparado psiquicamente, emocionalmente, preparado na vida, na sua educação, para ele assumir uma função sacerdotal tão importante como o médium na Umbanda? Então nós desaconselhamos crianças na corrente, casos que as crianças afloram a mediunidade de maneira precoce, se faz um bendizimento, se faz um fechamento de chakra, se necessário um atendimento com apometria para ver se tem entidades oportunistas no campo, fazendo-se passar por guias espirituais. Às vezes pode ser um processo de animismo, as crianças são muito impressionáveis e com todo aquele estímulo que tem em gira de Umbanda, cantos, as casas que têm tambor, cheiro, defumações, daqui a pouco as crianças, até de uma maneira inconsciente, não que elas façam intencional, elas caem num animismo vicioso, imitando os mais velhos, os adultos. Então, a criança, na nossa doutrina, ela é preservada, se resguarda a sua formação, e se de fato ela tem um compromisso com a mediunidade da Umbanda, na hora certa, no momento certo, ela é melhor preparada, isso vai aflorar e ela vai ser acolhida pelos guias espirituais. Concluindo, na nossa corrente do Triângulo da Fraternidade, nós não temos nenhum médium crianças, passivo de entrar na corrente tem que ter mais de 18 anos de idade e mesmo assim uma condição mínima de vida já equilibrada, meio que encaminhada para assumir o compromisso mais de uma vez por semana, às vezes no terreiro, preceitos, observâncias, resguardos, amaci, tudo que envolve de tempo, de pertença e de dedicação, e acima de tudo, se o jovem ele está maduro, está eletivo para assumir esse compromisso. Então se respeita o tempo de cada um. Mas criança
nós não temos a permissão do plano espiritual que nos assiste de entrarem na corrente como médios trabalhadores. E você, o que você acha de criança que recebe várias entidades? Dê a sua opinião, dê a sua experiência, como é que é na casa que você trabalha ou que você frequenta. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.